Vamos entrar no caso Flor de Lis. Finalmente vamos saber de uma vez por todas se a ex-deputada e cantora é culpada ou inocente no assassinato de Anderson do Carmo. O homem que cuidava da vida afetiva, afinal de contas era marido da Flor de Lis, e também da vida política, vida pública de Flor de Lis, foi assassinado a tiros. Havia mais de 30 perfurações no corpo do Anderson no momento em que foi localizado e periciado pelo Instituto lá do Rio de Janeiro. Me dá a imagem da Flor de Lis no julgamento, por favor. Imagem de agora há pouco, você que está chegando de todo o Brasil. É grande a expectativa de todos nós. É grande a expectativa do povo brasileiro que acompanhou de perto esse caso cercado de rituais de sexo, rituais macabros, disputa por poder, ganância. Ela havia adotado vários filhos dentro de casa, havia netos também, e esta é a imagem de Flor de Lis abatida dentro do tribunal do júri, onde nesse exato momento está sendo julgada por 7 pessoas, sendo elas 3 mulheres e 4 homens. Pessoas que foram se candidataram da sociedade, foram escolhidas por sorteio. A partir do início, que foi às 8 horas da manhã desse julgamento, não tiveram mais contato com o noticiário. Os advogados de defesa de Flor de Lis fazem uma barreira para evitar que as pessoas tenham a imagem da Flor de Lis. O que me causa estranheza, porque estava quase tudo certo para o tribunal, para o julgamento ser transmitido ao vivo. Só que de uma hora para outra desistiram. Será que esta mulher, que arrastou multidões por sua voz, que arrastou multidões com seu discurso político, será que Flor de Lis vai ser condenada nas próximas horas, culpada pela morte de Anderson ou inocente? Eu tenho esse vídeo da Flor de Lis, tenho certeza, foi gravado hoje mesmo, Zama? Neste vídeo, a Flor de Lis vai trazer uma novidade no caso, que é a cartada final que será dada durante o tribunal do júri. Vamos ver aí esse vídeo, por favor. Pode deixar meu microfone aberto, pode pôr o vídeo gravado pouco antes dela sentar no banco dos céus. Pode pôr o vídeo, por favor. Vamos ouvir junto. Eu nunca, jamais desejei o mal dele. Eu cuidava dele. Disso eu tenho orgulho até hoje. Por mais mal que ele tenha me feito, eu vou morrer com esse orgulho. Eu fui esposa, eu fui a esposa, eu cuidei dele com todo o amor do mundo que eu tinha por ele. Eu amava Anderson, ele era tudo para mim, ele era mais do que os meus próprios filhos. Depois de Deus, ele era tudo para mim, ele era tudo, ele era o meu tudo. Como que eu ia fazer mal no meu tudo? Mesmo ele tendo abusado tanto de você, de todo mundo, ele era teu tudo? Mesmo, porque eu não sabia que ele estava fazendo um acidente de carro com meus filhos. Não sabia, ele fazia comigo. Não sabia, ele fazia comigo. Mas eu não me importava, eu achava que ele fosse mudar. Ele me batia, ele parou de me bater. Ele me batia, não era pouco. Ele parou de me bater. Então eu achava que as outras coisas também iam parar. Depois que ele parou de me bater, ficou um tempo assim, ele ficou um tempo tranquilo, um tempo bom, foi um tempo bom, sem me judiar, sabe? Ele ficou um tempo sem me judiar. Não sei o que deu na cabeça dele, eu não sei o que deu na cabeça dele que ele começou a me judiar. Assim, segura um instantinho, por favor, segura um instantinho. Por que a Flor de Lis não conta para a polícia, desde cara, essa informação? Olha, ele foi morto, mas tem uma explicação. Ele foi morto porque ele me abusava sexualmente, ele abusava sexualmente dos meus filhos, era abuso moral, abuso sexual de noite dentro dessa casa. Mas a delegada já começou o depoimento louca da vida, com toda a razão. A delegada Bárbara Lomba, que fez o inquérito desde o início, disse o seguinte: senhores jurados, essa mulher que está sentada aqui, logo depois da gente encontrar o corpo do marido dela, ela teve a cara de pau de ir para a televisão falar que o marido foi vítima de um assalto seguido de morte e para a polícia disse outra coisa. Então, para a delegada Bárbara Lomba, a Flor de Lis foi dissimulada desde o início da investigação. Vamos seguir acompanhando.
de relação sexual, sabe? Nessa hora que eu pedi a Deus, assim, que, sabe, chegar em casa, queria que eu tivesse, eu sentia muita dor, era muita dor, eu sentia muita dor, não pode falar disso. Ai, meu Deus, era muita dor, eu ficava com 2, 3 dias sentindo dor nos meus ombros, eu sentia muita dor, às vezes ele botava o joelho assim, me pressionando, né? Era muito ruim, era muito ruim. Era muito ruim, era muito ruim. Mas, engraçado, dona Flor de Lis, não era o retrato de Deus na Terra para você? Momentos antes de vocês serem mortos, teriam participado de um ritual de sexo numa casa noturna do Rio de Janeiro, e nas areias da praia de Copacabana, ele teria se declarado para você e você se declarado para ele? E agora, 2 anos depois, foi 2019, né? 20, 21, 22, 3 anos depois, ele se transforma no demônio? Ou será que é coincidência para tentar a sua absolvição no crime do seu marido? A polícia tem uma certeza que tudo que ele está falando agora e chorando é mentira. Vamos seguir acompanhando o caso. E eu orava para Deus mudar ele, como eu tinha mudado quando ele me batia. Eu tinha certeza que Deus ia mudar ele, que ele ia mudar, que ele ia tornar a ficar ouvindo, não ia fazer aquelas coisas. Às vezes ele saía no final de semana, sabe? Ele saía, eu dava graças a Deus. Ele saía, quando a gente não tinha agenda de sábado, dava assim umas 10h30, 11 horas, ele se arrumava, tomava banho, se arrumava, saía. Né? Quando ele saía sozinho, eu achava muito bom. Sabe? Quando ele chegava, eu estava dormindo. Né? Aí eu levantava de manhã para a igreja, ele ficava dormindo. E eu gostava quando ele saía, porque aí ele, né? Às vezes ele saía no final de semana, quando ele, para me agradar, quando ele me via triste, ele me chamava para sair, me levava para a praia. Eu gosto muito de ver praia, na calma. Eu gosto muito de andar na beira da praia à noite, do dia, e ele me levava à noite para me passear. Prestem atenção, porque a mesma linha que está seguindo Flor de Lis é o mesmo caminho por onde está seguindo a mãe acusada de ter matado o próprio filho em Riborel, a Monique Medeiros. Monique Medeiros agora, né, que depois do assassinato do filho, foi ao cabeleireiro, fez as unhas, ela foi arrumar as madeixas, tirou selfie na porta do delegado. Ela está dizendo que tudo isso é machismo, que as pessoas que estão apontando o dedo para ela são machistas. Aí o Jairinho, que era um deus na vida dela, que deu emprego para ela, agora é o demônio também. Abusava dela psicologicamente. Olha que coisa. Por que logo, se isso for verdade, porque logo depois que o Henri foi morto, ela já não fala, olha, mataram meu filho, não tenho mais nada a perder, eu desconfio que o meu companheiro, o meu namorado, o Dr. Jairo, tenha matado ele sim. Ora, se ele fazia atrocidades comigo dentro de casa, o que ele não era capaz de fazer com meu filho? Mas não. Se arrumou, se produziu, foi com roupa de gala prestar depoimento. E agora, a Flor de Lis, que esbanjava força e carisma, forçava o carisma para endeusar o pastor Anderson do Carmo, agora está dizendo que ele é o retrato do diabo na terra. Vamos seguir. Em Piratininga, para comer pastel, né? A gente ficava ali sentado comendo pastel, né? De lá a gente ia passear na praia, a gente ficava ali na praia passeando, comendo pastel, aí ele conversava comigo, da nossa vida, falava, né? Ele conversava sobre as coisas da igreja, ele nunca tocava no assunto das coisas que ele fazia comigo, ele não tocava.
Ele não tocava no assunto. É como se não tivesse feito. É como se ele não tivesse feito nada. Como se nada tivesse acontecido. Ele comprou pastel. Olha, se eu não estiver muito enganado, essa mulher vai ser condenada. Com a maioria homem no tribunal do júri, eu tenho a impressão que a punição não vai ser tão grande quanto seria com mulheres que são melhores que os homens e mais sensíveis. Mas também tudo pode acontecer. A defesa diz ter uma carta na manga que vai inocentar a Flor de Lis. Vamos ao vivo? Vamos direto? Coloca aqui na janela do meio, por favor. Marcos Marinho ao vivo, na frente da sala, onde a Flor de Lis chora copiosamente. Chegou no tribunal, antes de sentar no banco dos réus, viu a família na plateia, chorou copiosamente. Aliás, ela chora copiosamente desde o primeiro dia que eu ouvi falar dessa mulher. E chorou um dia antes do cara morrer, chorou na hora que morreu, chorou no hospital. Eu não sei mais se o choro é de verdade ou se o choro é de mentira. A polícia diz que o choro é de mentira. E aí, Marcos Marinho, você que está na frente do tribunal do júri, o que tem de informação nova? A defesa acredita piamente na inocência dela, que vai conseguir a inocência, ou está trabalhando mais para redução da punição da ex-deputada? Boa noite. Oi, Bate, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha, a defesa da ex-deputada Flor de Lis diz que trabalha com a certeza de que ela vai ser absolvida. Vamos aguardar, porque a previsão é que esse julgamento termine lá para quinta-feira. Olha, o julgamento acontece ali, naquela sala. Aquela sala ali atrás é onde está a ex-deputada federal Flor de Lis, que está sendo julgada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Agora, um fato curioso, você falava aí sobre a mudança de postura da ex-deputada agora com base nesse vídeo que foi divulgado, onde ela faz uma série de acusações contra o pastor Anderson, enfim, afirmando aí que sofria uma série de abusos por parte dele. O que aconteceu aqui? A delegada Bárbara Lomba, que foi a primeira pessoa a prestar depoimento, e foi também a primeira delegada a investigar esse crime. Depois o caso passou para um outro delegado, o delegado Alan Duarte, que é o delegado que presta depoimento nesse momento. O que aconteceu aqui, Bate? Quando a delegada Bárbara Lomba começou a falar, ela foi indagada por uma das advogadas de Flor de Lis, a advogada Janeira Rocha. Flor de Lis tem aqui um grande número de advogados acompanhando ela e os outros réus que estão aqui nesse caso, né? Uma neta, uma filha biológica e 2 filhas afetivas. Pois bem, a advogada Janeira Rocha perguntou à delegada Bárbara Lomba se a Polícia Civil seguiu os protocolos de interrogar uma mulher vítima de violência doméstica. E a delegada foi contundente. Ela respondeu que em nenhum momento estava investigando violência doméstica, violência contra a mulher. Ela disse que desde o início a investigação é de um crime de homicídio, tanto que a delegacia responsável por essa investigação é justamente a delegacia de homicídios e não a delegacia de atendimento à mulher. Pois bem, o julgamento continuou, a delegada Bárbara Lomba falou por cerca de 5 horas, depois houve o intervalo, em seguida a sessão foi retomada e agora o delegado Alan Duarte é quem está prestando depoimento. Disse o delegado que o pastor Anderson do Carmo escapou de pelo menos 6 tentativas de envenenamento e que, segundo o delegado, tudo foi tramado por Flor de Lis e pela família, a família que planejava a morte do pastor Anderson do Carmo, segundo a Polícia Civil, porque estava inconformada com a forma como ele estava administrando o dinheiro e os bens de toda a família. Portanto, além disso, o delegado disse que a investigação que apura o envenenamento bate justamente com os dados em que parentes de Flor de Lis fizeram pesquisas sobre venenos na internet. O pastor, inclusive, escapou de um homicídio, de uma tentativa de homicídio por parte de alguns pistoleiros, segundo o delegado, porque no dia em que esse crime ia acontecer, ele trocou de carro. Bate. Bom, obrigado, Marcos. Vou seguir aí com você. Assim que ela sair, você já me chama que eu quero mostrar a Flor de Lis ao vivo. Segue o que a Flor de Lis disse, obviamente, antes de sentar no banco dos réus, dessa vez a uma entrevista à Record. Vamos ver. Pode deixar. Atravessamos a ponte, passamos por Copacabana,
Teve um lugar ali que nós chegamos a parar para comer aqueles negócios que eu gosto de peixe. É gujão que fala, né? Era pastel, né? De peixe. Ele beliscou ali comigo na hora. Né? Aí dali, entramos no carro, que eu estava por conta dele. No início a gente estava contando muito do que a gente tinha passado aquela noite. E contando do que a gente tinha vivido naquela noite, que tinha sido uma coisa especial entre nós dois, entre o casal, né? A gente vinha caçoando do que a gente tinha feito, brincando. Atravessamos a ponte. Parou! De coração, digo pra vocês, espero que ela esteja falando a verdade, porque senão é uma atriz, hein? Mas repara como ela muda o semblante. Quando ela sorri dizendo que estava lembrando as coisas que o casal fez, é porque teriam ido a uma casa de swing, a uma casa de sexo, troca de casais. Aí ela disse que estava lembrando com ele de como foi tudo aquilo. Aí para na praia, ela falou agora que, né, na época ela disse aí a entrevista que era para comer peixe. Um pouco antes de sentar no Tribunal dos Céus, no Banco dos Céus, ela tinha ido comer pastel. Ok. Só que dá para acreditar que uma mulher... Volta aí 20 segundos. Repara o sorriso quando ela fala do que eles estavam fazendo, que era a troca de casal. Será que realmente ela era abusada, como está contando? A ponto de, inclusive, o nosso repórter Marcos Marinho afirmar aqui no nosso programa de que querem anular toda a investigação porque ela não foi ouvida como uma vítima de violência doméstica. Repara na mudança da expressão dela quando ela para de falar da história do sexo, aí ela omite a história do sexo, mas foi revelado isso, para tentar forçar um choro. Parece que quer forçar choro. Bom deixar claro que ela é inocente até o juiz bater o martelo. Isso vai acontecer nas próximas horas. Vamos lá. E contando do que a gente tinha vivido naquela noite, que tinha sido uma coisa especial entre nós dois, entre o casal, né? Sorria. A gente vinha caçoando do que a gente tinha feito, brincando. Chora. Atravessamos a ponte. Do nada. A gente estava muito feliz. Pegamos a Rua do Valão. A rua estava muito deserta. Como eu já tinha sido, nós já fomos assaltados, né? Aí parou assim, passou na minha frente, do lado que eu estava, uma moto com dois caras de casaco e com capô, que não dava para ver o rosto. O da traseira estava segurando e a outra mão estava solta, mas não estavam armados. E nós seguimos. Entramos na pista principal, entramos na nossa rua, não tinha, assim... Falar que a moto me seguiu não é verdade. Quando nós entramos na nossa rua, né, ali fica carros estacionados. Tudo mentira aí, tá? Tudo mentira. Isso é tudo lorota que ela está falando agora, comprovado pela polícia. Da traseira acesa. Nós entramos normal na nossa garagem. Ele abriu a garagem, colocou o carro, eu abaixei para tirar os sapatos do pé, porque eu queria entrar, porque era de salto, né? Entrar descalça, aí dei a volta na traseira do carro, lembrei que a gente tinha feito compra e que talvez a porta de baixo estava aberta, era possível, né? Que meus filhos são muito desligados nessa coisa. Aí mexi na porta, vi que estava aberta, falei, a porta está aberta, vamos entrar por aqui. Aí ele abriu a porta da traseira do carro para pegar a mochila. Parou. Aí já me deixa em dúvida. Porque ou ela está inventando tudo, ou ela decorou um texto com uma riqueza de detalhes que é impossível. A verdade vai ser sempre contada da mesma forma. Quer ver? Ligeiro, você almoçou o quê? Hoje eu almocei salada, carne e lentilha. Perfeito. Bom, hein? Salada, carne e lentilha. Você comeu o que hoje, Percival? Hoje eu comi bife, quiabo, arroz, feijão e batatinha frita. Ok. O que é que você comeu hoje, Ligeiro? Salada, carne e lentilha. Sabe por que você disse exatamente o que você comeu? Porque eu realmente comi. Porque você falou a verdade. Com certeza. Porque você não está mentindo. Se o Percival tiver mentido no que ele almoçou hoje, ele vai trazer um detalhe a mais ou um detalhe a menos.
Será que ela é capaz de repetir com essa riqueza de detalhes que nos falou agora isso para a polícia? Vamos seguir na entrevista, vamos lá. E aí, na porta, eu ainda falei para ele, cara, fecha a garagem. Ele já estava em pé ali na traseira. Eu joguei minha bolsa em cima da cama, joguei meu sapato também em cima da cama, abri a porta do meu quarto para olhar a casa, as luzes estavam apagadas, fui ao banheiro. Quando saí do banheiro, o Ramon estava com o celular ligado. Eu parei na beira do beliche para conversar com o Ramon. E aí eu falei com ele, Ramon... Me fala o tema. Eu vou 8h30 para a igreja, você vai? Ele falou, não, só vou à noite. Fiquei conversando com o Ramon. Na hora que eu estava conversando com o Ramon, foi que deu os tiros. Foram... pá, 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 pá. Não, foram... pá, 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 pá. Não foi assim, deu os 4 e parou, e depois deu mais 2. Deram 4 tiros seguidos. Parou, né? parou. Pá, 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 pá. Ela falou que deu 6 tiros. O filho também que atirou disse que se lembra de 4 tiros. Pasmem, o corpo do pastor Anderson do Carmo tinha 30 perfurações. 30 perfurações. 30 perfurações tinha o corpo da vítima. E ela diz que se lembra de 4 ou 6. O que disparou diz ter disparado 2. 2 não, 4. Vamos seguir porque ela conta sobre a relação com os filhos, sobre essa polêmica dos tiros. Vamos ver. Eu não imaginava que o meu marido ainda estivesse, que não estivesse entrado e fechado a garagem. Né? Quando eu ouvi os tiros, a minha filha Tayane, que dorme no quarto da sala, foi a primeira que subiu, correndo, né? Assustada, chorando. Meu Flávio subiu, eu tenho certeza, ele subiu gritando. Meu filho Flávio subiu gritando, mãe, tá em cima, mãe, o que houve? O que está acontecendo? Ele subiu gritando o que estava acontecendo. O meu Daniel subiu, sem camisa. Daniel subiu sem camisa. Eu fui do lado, no quarto das meninas. Murrei o quarto das meninas, da Anabel e da Isabel. Eu murrei o quarto das meninas. E parece que a chave delas caiu no chão e o Daniel meteu o pé na porta. Elas saíram. Naquele instante ali, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido com meu marido. Por quê? Porque o meu marido ele era muito preocupado com a minha segurança. Ele era muito preocupado, ele tinha muita preocupação em me manter tranquila em qualquer coisa desse nível, de qualquer situação difícil. A primeira pessoa que ele procuraria para tranquilizar seria eu. Agora, momentos antes de se sentar no tribunal dos réus, esse mesmo homem se transformou num demônio. O que queria dar proteção a ela, o que tinha participado, de acordo com a polícia, de uma festinha de sexo, que tinha levado ela a comer pastel pouco antes de ser executado. Ele foi do céu, na época do crime, ao inferno. Da mesma maneira do caso do Henri Borel, também no Rio de Janeiro. Dr. Jairinho era maravilhoso, um padrasto amoroso, um padrasto que cuidava do Henri como se fora filho, um médico super preocupado com a saúde do menino, amoroso com a Monique. Agora, a Monique vem com essa história de que ele era o demônio e que demorou para enxergar e que demorou para perceber. Ela está dizendo, a Flor de Lis está dizendo, disse nessa entrevista para a Record, eu era violentada, agredida durante o sexo. E só agora, 3 anos depois, porque foi presa, porque sabe que a chance de absolvição é pequena, ela vem contar essa história?
Eu já vou voltar ao vivo lá para dentro do fórum, hein? Vamos seguir com essa entrevista, por favor, que está chegando na parte mais polêmica. E quando eu olhei e não vi meu marido, desci correndo. As minhas filhas desceram na minha frente. Eu desci, entrei para o meu quarto com a intenção de descer. Quando eu entrei para o meu quarto, a minha filha estava na janela. Eu até achei que era a Isabel, mas foi a Anabel, que estava na janela, já olhando. Quando ela me viu, ela fechou correndo a janela. Eu corri, os filhos já ficaram me segurando. E aí eu gritei por ele, chamando por ele, perguntando, Nem, o que aconteceu? Fala alguma coisa. Ele não respondeu. Quem desceu foi o Ramon. Na verdade, quem desceu para ver meu marido, quem desceu para ver o que estava acontecendo e viu meu marido foi o Ramon, André, Flávio e Daniel. Olha só, consegui puxar da memória tudo isso. Segura, por favor. Consegui puxar da memória todos esses nomes e essa riqueza de detalhes. É aí, pode deixar a imagem dela frisada, por favor. É aí que eu acho que o caso fica mais delicado, porque ela vai falar no tribunal. E ela é boa de oratória, fala muito bem. Indiscutivelmente, fala bem. É uma moça que tem carisma. Só que cabe à promotoria, à polícia, tentar tirar a máscara de acordo com as mentiras que a promotoria diz que ela está contando. O julgamento segue por lá no Rio e a gente continua assistindo essa entrevista polêmica que ela deu à Record há um tempo. Vamos ver. O meu filho, na hora a Rafaela lembrou que aqui na esquina de casa, logo na descida, fica uma viatura da polícia. Quando meu filho Flávio sai correndo, pega o carro, desce a rua, vai lá onde fica a viatura, não acha a viatura, volta, e aí eles mesmos tomam a iniciativa de pegar meu marido, botar dentro do carro e levar ele para o hospital. Eles botaram ele dentro do carro, Niterói Dó. Quando cheguei lá, eu perguntei à doutora. Doutora, Eles ligaram para a polícia. Pode pausar, por favor. Eles ligaram para a polícia. A polícia atende, primeiro o telefone era um dos filhos. O filho dizendo, olha, meu pai tomou um tiro aqui. A policial pergunta, ele está respondendo? Não está respondendo, não. Outra ligação também, que de acordo com a polícia, mais de uma pessoa da casa ligou para o 90 para mostrar, para fingir que realmente era algo que os pegou de surpresa, estavam tentando, fingindo que estavam tentando salvar mesmo. Só que, na verdade, de acordo com a promotoria, eles queriam mais que ele fosse dessa para outra. E aí a policial, o que ajudou na investigação, pergunta para uma das filhas ou neta da Flor de Lis, quem matou? Não sei. E esse não sei, que foi, logo depois, um silêncio que fez com que a policial já ficasse pensando no telefone. Caramba, o que será que aconteceu? Eles levam, então, no carro o corpo já do Anderson para o hospital. Se ele tivesse sido socorrido com SAMU ou Corpo de Bombeiros também estaria morto, porque foram muitas perfurações pelo corpo. Só que a imagem de câmera de segurança do hospital mostra a Flor de Lis chegando desesperada, acompanhada pelos filhos, ela se debruça no balcão da recepção e pergunta, cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Até que levam ela para uma sala separada e dão a notícia da morte. Vamos seguir, por favor. Meu marido. Aí foi a hora que ela falou assim, seu marido foi a óbito. E eu até falei para ela, não, mas me leva lá. Porque se ele morreu agora, eu me leva lá para chamar ele, para reanimar ele. Ele vai ouvir a minha voz. Isso é na minha cabeça. Eu falei para ela, ele vai ouvir a minha voz, ele vai acordar. Quando eu voltei do hospital... Parou. Não sai uma lágrima, Percival. Pode até ser inocente, podemos até descobrir e ser surpreendidos daqui a pouco com a decisão da inocência do tribunal do júri. Pois é, mas não sai uma lágrima. Você observou bem, ela fala bem. Fala bem
E mente bem, porque essa cena que ela descreve aí é tudo mentira. Sabe por quê? Porque ela simulou que tinha acontecido um assalto. Quer dizer, ela e o marido chegaram juntos no mesmo carro. Aí ela inventou uma história de que houve um assalto e um dos assaltantes baleou o marido. Quando a polícia desenvolveu as investigações, Robate, encontrou no quarto do filho dela, Flor de Lis, exatamente a arma utilizada para matar o marido. É muita mentira, Bate. Vamos seguir acompanhando, vamos lá. Eu já estava assim, super medicada e percebi que assim, o portão da garagem não havia sido fechado. Tem todos os sentidos, várias coisas, porque a casa ficou aberta, eu estava dopada, eu estava sedada, entrou muita gente estranha, então o acesso ao público não houve tempo de amigos, de parentes virem para nos auxiliarem nesse sentido. Então, muitas coisas, não foram só os celulares, outros objetos, os relógios do meu marido desapareceram, desapareceram algumas coisas. E perguntaram também por que eu não dei parte disso. A coisa mais importante na minha vida, eu perdi. Então, eu vou fazer questão de ficar indo na polícia para fazer queixa de relógio, joia. É a coisa mais importante e mais preciosa. Eu perdi, que era o meu marido. E que a única coisa que eu fiz na coletiva e Lívia estava lá foi pedir que quem ficou com o celular do meu marido que me devolvesse, porque todos os momentos os últimos momentos mais lindos que nós vivemos juntos, e de vídeos, de tudo, inclusive do nosso último passeio, era esse pedido que eu fiz na coletiva, é esse pedido que eu faço. Esse celular não é importante para a polícia, esse celular é muito mais importante para mim. É importante, sim. É importante, sim. E teria sido jogado na ponte Rio-Niterói. Pode abrir o áudio. Pode seguir. Abertas. Nós não temos as explicações ainda por que as garagens estavam abertas, a de trás, a da frente, porque meu marido abriu, claro. E nada foi confirmado até agora, nada foi provado até agora. Poxa, meu Deus. Eu só quero que o assassino ou os assassinos, eu não sei se foi um, se foi dois, se foi mais, eu só quero que sejam encontrados e quero que sejam punidos, eu quero que eles sejam condenados. Eu quero que eles sejam... Eu quero que seja feita justiça pelo que aconteceu com meu marido. E ela jamais poderia imaginar, enquanto dava essa entrevista, que meses depois, ela mesma se sentaria no banco dos céus para ser condenada ou absolvida no assassinato de Anderson do Carmo. Enche a tela, por favor, com a imagem da Flor de Lis. A Adriana Rezende está agora com o advogado da Flor de Lis, o advogado que deve ter, que promete ter uma carta na manga para garantir a inocência e a absolvição da Flor de Lis. Adriana. Bom, neste momento, Bate, quem está sendo ouvido aqui no Tribunal do Júri de Niterói é o delegado Alan Duarte, que concluiu o inquérito sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. Antes dele, falou a delegada Bárbara Lomba por 5 horas. A previsão é que após o depoimento do delegado, a sessão seja interrompida e retomada somente amanhã, a partir das 9 horas. Ainda faltam 24 testemunhas serem ouvidas entre defesa e acusação. 5 delas serão ouvidas por videoconferência. Aqui comigo está o advogado de defesa da ex-deputada Flor de Lis, Dr. Rodrigo Faux. Doutor Rodrigo, até o momento, qual é a expectativa, qual o balanço que o senhor faz do que aconteceu até agora? Olha, até o momento está dentro da expectativa da defesa. A acusação vai trazer realmente, como sempre tem feito, situações circunstanciais, situações que são tangenciais ao próprio crime, ou seja, nada diretamente sobre o homicídio, mas principalmente algo tentando impactar
a imagem da ex-deputada e dos seus filhos para impactar os jurados, então, por intermédio dessas situações. Não há provas e fica muito claro, tanto pela oitiva da delegada quanto do delegado, que não há provas relacionadas ao mando ou mesmo à execução, participação de qualquer um dos acusados de hoje. Agora, é um caso complexo que vai permanecer esse julgamento por vários dias. A exaustão também conta nesse momento dos próprios jurados, né? Qual é a expectativa de vocês em relação a isso? Olha, a expectativa é que se tenha sensibilidade para que os jurados possam fazer o trabalho com tranquilidade, no sentido de que não fique igual às últimas vezes, que não vá até de madrugada o julgamento. Então, que eles realmente possam ter acesso a todas as provas necessárias do processo para tomar uma decisão ponderada relacionada a isso. Em relação a esse vídeo que surgiu às vésperas do julgamento, ele pode ser inserido aqui no julgamento? Ele faz algum efeito sobre o que está sendo julgado hoje aqui? Não, esse vídeo não pode ser usado no julgamento e, durante o julgamento, será trazido, por intermédio de outras provas, inclusive o celular do próprio pastor, esses comportamentos dele, né? Em relação ao inquérito, foi um inquérito bem concluído, robustecido. Vocês estão confiantes o quê? Que a Flor de Lis pode ser ainda absolvida desse julgamento? Se o julgamento for justo, ela será absolvida. Se o julgamento for justo e baseado nas provas do processo, ela será absolvida. Aquilo que foi feito no inquérito policial, baseado em pessoas que não tinham nada a ver com a situação, ou mesmo informantes que têm interesse direto na causa, é um absurdo. É um processo todo, é um inquérito e depois um processo eivado de nulidades que não servem para embasar uma condenação, certamente. Serão ouvidas as testemunhas de defesa, logo as de acusação e logo depois as de defesa. E depois começa o interrogatório dos réus, né? O que Flor de Lis vai apresentar aqui de diferente do que ela já tenha dito em outros momentos? Isso nós teremos que ver, mas ela tem que falar da realidade, ela tem que falar a verdade. Então é isso que eu espero que ela traga hoje. Muita expectativa, então, para esse julgamento, que só deve terminar na quinta-feira. Essa é a previsão de vocês? Olha, eu acho que entre amanhã e quinta-feira, né? Provavelmente eu chutaria na quarta, mas vamos ver como que vai o andamento dos trabalhos. Além da Flor de Lis, o senhor defende quais outras pessoas que estão hoje aqui no banco dos réus? A Flor de Lis, a Marzia, a Rayane e o André. Houve ali um crime premeditado? A Flor de Lis teria influência sobre esses filhos para que eles também cometessem um crime? Em relação à Flor de Lis, a Rayane, a André e a Marzi, não há nada relacionado a eles. Tá bom. Muito obrigada, tá? Então, obrigado, Adriana. Só um instantinho, Adriana. Eu tenho também o nosso Marcos Marinho, que está com o delegado que acaba de falar no tribunal do júri, que acaba de ser ouvido como testemunha de acusação. Eu vou já com o Marcos Marinho, já eu vou com o Marcos Marinho, que vai nos trazer todas as informações sobre essa testemunha importante de acusação que é o advogado. O advogado não, o advogado de defesa, que falou com a Adriana Rezende, e também o delegado.